meio às sombras dessa caverna, o grande cabalista Rabbi Shimon Bar Yochai ensinou que a luz da verdade ilumina o caminho da alma. E somente através da conexão com o divino a gente pode encontrar o nosso verdadeiro propósito na vida. Se prepara agora para o terceiro episódio da nossa minissérie, em que a gente vai continuar desvendando os segredos da Kabbalah. Olá, seja bem-vindo ao terceiro e último episódio da minissérie Os Segredos da Kabbalah. Essa série que está desvendando ensinamentos para te ajudar a construir uma vida feliz de verdade. Agora, depois que você assistiu o episódio 1 e o episódio 2, você está pronto para entender o caminho completo do método Kabbalah na prática. Então, vamos seguir em frente lá no estúdio para eu te explicar esse passo a passo. O método Kabbalah na prática é o caminho que eu desenvolvi para tornar possível que qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer gênero, de qualquer nível de conhecimento de Kabbalah ou religião, possa ter uma evolução espiritual como ser humano. E assim construir o seu estado de felicidade, a sua vida feliz de verdade, com amor, com paz, com plenitude, com sucesso, com prosperidade e tudo mais que ela desejar. Mas o que é que tem nesse caminho? Esse caminho é um mapa de 4 estágios e de 3 etapas. Primeiro, é fundamental a compreensão sobre quem você é. Nós somos um corpo físico e uma alma. Nós temos desejos, sentimentos, uma personalidade única que manifesta a nossa alma durante a vida. Em um segundo momento, todos nós precisamos entender que o que a gente está fazendo aqui? Qual é o nosso propósito? Qual é a função da gente nesse mundo? E por último, a gente precisa saber o que é que precisa ser feito para a gente ter sucesso, para a gente cumprir o nosso propósito como almas durante a nossa passagem pela Terra. Esse caminho provoca a elevação dos nossos pensamentos, das nossas emoções e também das nossas ações, tanto em situações de conquistas, como também em situações de pequenos ou grandes desafios, não importa quais eles sejam. Para a gente sair do estágio 1 e ir para o 2, você precisa passar pela etapa 1. Aí, para sair do estágio 2 e ir para o 3, você vai passar pela etapa 2. E para sair do estágio 3 e ir para o 4, você vai passar pela etapa 3. Eu sei que muitos que estão assistindo aqui essa minissérie estão vendo toda essa base que eu mostrei no episódio 1 e no episódio 2, pela primeira vez. Então, é importante recapitular alguns dos conceitos, alguns segredos que a gente viu para facilitar a compreensão desse caminho, desse mapa de 4 estágios e de 3 etapas. Então, vamos lá. No episódio 1, você aprendeu qual é, de acordo com a Kabbalah, o propósito da vida. A gente viu que nós fomos criados para receber tudo de bom que existe no universo, tudo que o Criador tem para compartilhar de melhor com a gente. Você aprendeu que Kabbalah significa receber. Receber o quê? Tudo aquilo que a gente deseja na vida. Eu expliquei sobre o que é esse estado de felicidade real. No fundo, a gente não quer só uma casa confortável com uma TV Full HD 50 polegadas, um iPhone 17, um Audi, uma viagem para Paris. A gente quer o reconhecimento, a gente quer sucesso, a gente quer amor, a gente quer paz, a gente quer prosperidade, cura, sabedoria. A gente quer o que tem por trás de todas essas coisas palpáveis que, na verdade, são instrumentos para a nossa plenitude. Você descobriu o grande primeiro segredo, que é: nós vivemos em uma grande ilusão. A maioria das pessoas passa a maior parte do tempo focados apenas no mundo físico, no mundo material, que é composto por 1% de matéria, mas 99% é energia. Só que se a gente quer mais, a gente precisa sair do 1%. E junto com essa descoberta, a gente entendeu que nós estamos dormindo, vivendo no mundo da ilusão. E o segredo aqui é que tudo que a gente deseja é preenchimento espiritual. Mas a gente não sabe disso, então a gente aprendeu com o mundo a buscar a nossa satisfação no lugar errado.
só nas coisas palpáveis, dando pouca atenção para o mundo dos 99%, que é o mundo onde existe verdadeira paz, amor, plenitude, satisfação, prosperidade, autoestima e muito mais. Depois você conheceu a árvore da vida e o que ela revela pra gente. O objetivo de estudar a Kabbalah é exatamente unir esses dois mundos. A gente não deve descartar o que é físico, mas a gente precisa fazer a conexão entre o mundo do 1% e o mundo dos 99%. Eu te contei que o objetivo dos estudos da Kabbalah é unir esses dois mundos. E talvez você tenha pensado: Yael, será que eu vou demorar tanto tempo, uma vida inteira, anos e anos, para aprender essa sabedoria milenar? Não. Existem duas formas de se aprender a Kabbalah. A forma mais filosófica, teórica e espiritual, e a Kabbalah meditativa, que é a Kabbalah prática, Kabbalah Maasit. Os dois caminhos podem realmente ser longos e bastante complexos para se aprender a sabedoria espiritual da Kabbalah. Mas da forma como eu ensino, você não vai precisar passar tantos anos tentando entender, interpretar, decodificar livros e mais livros, e então aplicar na sua vida para depois ver mudanças concretas. Eu trago tudo isso de uma maneira muito mastigada em todo o meu conteúdo, tanto no formato pago quanto no formato gratuito. Por último, no último episódio, a gente falou sobre os 4 estágios da evolução humana. E eu pedi para você começar a se observar nesses estágios. Eu falei em detalhes sobre os sinais do estágio 1, que é o estágio passivo, que é onde a maioria das pessoas está, que é o estágio do adormecimento. Se por qualquer motivo sua semana foi corrida, se te faltou tempo, se você acabou sabendo da minissérie só agora, não se preocupa. Se você não assistiu aos episódios anteriores, eu recomendo que você volte e que você comece pelo primeiro. Você vai encontrar facilmente esse episódio no meu canal do YouTube e também dentro do site da minissérie. Esse conteúdo vai ficar disponível até domingo às 11h59 da noite e depois ele sai do ar. Os ensinamentos dessa minissérie são sequenciais, como peças de um quebra-cabeça que a gente vai formando e que hoje a gente vai terminar juntos. E aí, estão animados? Eu tô. Eu quero agradecer a todos que estão participando e assistindo, a todos vocês que estão comentando, que estão enviando mensagens, que estão curtindo, que estão deixando suas perguntas, suas reflexões e enviando esses episódios para os seus amigos. É incrível a gente ampliar juntos essa comunidade de pessoas interessadas nos ensinamentos tão ricos da Kabbalah. Eu acho que até aqui eu consegui mostrar para você que investir na sua espiritualidade vai fazer toda a diferença na sua vida. E no final do episódio de hoje, eu vou revelar para você o último segredo espiritual e um dos mais transformadores da nossa minissérie. Então, fica comigo até o final. Yael, mas será que estudar Kabbalah não vai ser muito difícil? Será que vai ser chato? Tem certeza mesmo que vai dar resultado, assim, pra todo mundo? Melhor do que eu falar pra você, que eu tenho certeza absoluta de que sim, você vai ver uma grande transformação na sua vida se você aplicar os ensinamentos no seu dia a dia, eu peço para que você ouça essa aluna, que já trilhou todas as etapas desse caminho que eu vou te mostrar. Então, olha só o que ela tem para dizer pra gente. Sou Elisângela, professora e mãe. A Kabbalah na minha vida foi um despertar muito grande. As coisas estavam desalinhadas, as coisas não estavam coerentes na minha vida. E então gerava insatisfação muito grande, né, em todos os sentidos. E hoje eu posso dizer para vocês, estar com essa conexão com Deus fez para mim viver uma nova vida, né, ser uma nova pessoa, me tornar um ser humano melhor a cada dia. E hoje eu percebo, né, como é bom você acordar com um propósito de vida, um propósito de alma, saber o que fazer com isso e se sentir cada vez melhor. Agradecer que hoje eu sou uma pessoa diferente, eu cuido da minha saúde, minha postura no meu trabalho, né? A minha vida financeira está tomando um outro rumo, e isso devido à consciência, devido praticar essa sabedoria na minha vida, essa conexão com Deus, com o Criador, de uma forma bem prática. E que a gente fala assim, será mesmo que dá certo? Mas dá, gente, dá muito certo, vale muito a pena. Independente da sua idade, eu tenho alunos de 19, de 80 anos, como por exemplo a Lucy, que é uma aluna muito querida e que tem tido resultados expressivos na alegria de viver dela. Ela tá com novos projetos, ela ganhou a energia de uma adolescente.
Agora, vamos ouvir rapidinho mais um. Eu me chamo Helena Vasconcelos, eu tenho 57 anos. Há 34 anos eu sofri uma perda muito grande. Hoje, seguramente, é uma coisa que eu estou afrontando com mais facilidade. Eu conheci a IEL através das redes sociais. O curso Cabala na Prática, para mim, foi um passagem muito importante nesse momento da minha vida, porque foi como se tivesse aberto uma estrada. Eu saí desse stand-by. Eu sou muito grata, porque nesse momento é como se minha vida estivesse se movendo numa outra direção. É um caminho diferente, é um caminho na qual eu estou começando a viver novamente depois de 22 anos parada na morte do meu marido. Como se a minha mente estivesse parada por 20 anos e depois do Cabala na Prática com a El, tivesse criado uma abertura mental e essa luz tivesse entrado e me tivesse dado força para começar a viver novamente. Os ensinamentos da Kabbalah funcionam quando eles são colocados em prática. Cada um com seus sonhos e com seus desafios. Tem pessoas que querem aprender a Kabbalah para superar, por exemplo, a morte de alguém ou até o término de um relacionamento. Outros querem entender como melhorar os seus comportamentos, as suas atitudes, para poderem ter mais paz interior. Muito comum também é quem busca a sabedoria da Kabbalah para ampliar o seu entendimento sobre prosperidade. Se você colocar em prática, a sua vida vai mudar. E isso vai ficar tão evidente que os seus amigos e os seus familiares vão perceber isso claramente. Vamos começar a trilhar esse caminho? Eu vou te apresentar agora o mapa para sair do estágio passivo, de adormecimento, de desânimo, de vitimização e de falta de energia. Quando a gente fica apontando culpados com a nossa autoestima lá embaixo, deixando o nosso autocuidado muitas vezes para segundo plano, para terceiro plano e vivendo na inércia dos acontecimentos da vida, com aquela sensação de estar parado no tempo, sabe? Com poucas ou até nenhuma conquista. Quando a gente fala coisas do tipo, eu sou azarado mesmo, é fulano que tem sorte, sabe? Como que a gente sai da busca infinita por realizações e desejos palpáveis e limitados, como mais dinheiro, uma casa maior, um novo cargo, a viagem para Fortaleza, que vão trazer uma alegria mais momentânea pra gente? Como é que a gente sai de tudo isso para evoluir e conseguir aproveitar de verdade todas essas realizações da vida? Bom, primeiro, pra gente sair do estágio número 1, que é o passivo, a gente vai precisar entrar na primeira etapa, que se chama o despertar. E para despertar, primeiro a gente descobre quem a gente é na nossa essência. Nós somos feitos de um corpo físico e de uma alma. Nós temos desejos, nós temos sentimentos e uma personalidade única que deve suprir as necessidades tanto do corpo quanto da alma durante a nossa vida aqui na Terra. Naturalmente, a gente já busca preencher os desejos do nosso corpo. Mas para preencher os desejos da alma, a gente precisa entender quais são os verdadeiros desejos dela. Quais são as coisas que te preenchem e que não são passageiras? Quais são aqueles desejos que te energizam e que acompanham você ao longo de toda a sua vida? Quais são os presentes que você veio compartilhar com o mundo? Depois de você entender isso, você precisa compreender de onde vem um vazio meio que inexplicável e como preencher esse vazio. Como que a gente traz mais significado, mais sentido, mais propósito para a nossa vida? E o próximo passo é entender espiritualmente de onde vem a ansiedade, de onde vem a nossa frustração e também o que você precisa fazer para mudar isso na sua vida. O que ajuda você a entender isso é um conceito cabalístico bastante profundo e muito especial que se chama Lechem Shel Busha, que é o conceito do pão da vergonha. Nessa etapa, para despertar, os principais conceitos que você precisa aprender são esses que estão aparecendo agora na sua tela, e exatamente nessa ordem. Primeiro é o propósito da vida, em segundo lugar é a ilusão dos 5 sentidos, e em terceiro lugar é o pão da vergonha. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Sobre o propósito da vida, a Kabbalah explica que existe um sistema espiritual para que a gente possa cumprir o nosso propósito na vida, mas infelizmente a gente não aprende isso na escola. Entender esse sistema aproxima a gente do nosso potencial, e quando a gente se aproxima do nosso potencial, a gente se aproxima do caminho da nossa real felicidade. O próximo assunto é a ilusão dos 5 sentidos, e os cabalistas explicam que quanto mais a gente acredita no que os nossos olhos físicos mostram pra gente, mais distantes a gente fica da verdadeira realidade da vida. Se a gente quer viver uma vida despertos, nós precisamos treinar os nossos olhos espirituais
e não os olhos físicos, de acordo com a Kabbalah. E é essa sabedoria da Kabbalah que ajuda a gente a seguir nessa direção. Depois a gente tem que aprender sobre o conceito do pão da vergonha, que é fundamental para entender o nosso propósito aqui na Terra, porque por mais estranho que pareça, tudo que a gente não quer receber na vida são as coisas que vêm de mão beijada. Eu sei que isso pode parecer um pouco contraintuitivo e muita gente reclama se perguntando por que certas coisas parecem serem tão difíceis de chegarem na vida delas. Entender o pão da vergonha te ajuda a acelerar, inclusive, a manifestação da sua habilidade de realizar mais, de superar obstáculos e de parar de esperar que um dia as coisas vão simplesmente chegar na sua vida por acaso. Quando você tem clareza sobre esses pontos, parabéns! Você chegou no estágio 2, que é o estágio da lucidez. E como é que é estar no estágio da lucidez? Bom, nesse estágio, a gente entende que nós temos um certo poder sobre o nosso mundo, o mundo à nossa volta. A gente entende que nós não somos meros coadjuvantes das histórias da nossa vida. A gente desperta para o entendimento de que, na verdade, a gente pode mudar aquilo que a gente não gosta na vida. Nesse estágio, você começa a testar, usar o poder da sua kavaná, ou seja, da sua intenção, para direcionar a sua mente. Você começa a definir metas pessoais para viver coisas que realmente fazem sentido para você. E você não aceita mais viver o mais ou menos, sabe? Você começa a estudar assuntos de espiritualidade, de desenvolvimento pessoal, você experimenta meditações e outras ferramentas de expansão de consciência. Existem mais alguns sinais de quando a gente está nesse estágio. Você passa a entender que existe um poder naquilo que você foca para mudar no mundo à sua volta. Você começa a entender que o que você acredita não é quem você é, mas que as suas crenças têm um poder sobre você. Então, se algumas crenças diminuem a sua qualidade de vida, diminuem a sua felicidade, você percebe e simplesmente começa a jogar fora. Nesse estágio, a gente começa a questionar a nossa história. A gente questiona o que a gente fala sobre nós mesmos. A gente questiona aquilo que a gente ouve. O que a sociedade diz que é normal, mas que não faz bem pra gente. A gente começa a perceber que, do mesmo jeito que um alimento pode ter um certo prazo de validade, algumas regras autoimpostas por nós também tem. Você começa a testar algumas práticas de transcendência, que a gente já falou um pouquinho sobre elas, que podem ser, por exemplo, meditações, orações, práticas de perdão, visualizações, e com isso você começa a ver mudanças na sua interação com o mundo. Mas essas práticas ainda são recentes, então você experimenta elas de um jeito como se fosse uma criança, sabe? Assim, que tá aprendendo a andar, você tá testando. Aqui as pessoas já estão conscientes de quem elas são, das habilidades delas, dos desejos delas, mas elas ainda precisam passar pela etapa do poder pessoal para elas poderem criar e solidificar as transformações de uma maneira duradoura. E se você tá aqui, parabéns, você está evoluindo espiritualmente. Para sair do estágio 2, que é o estágio da lucidez, e para chegar no terceiro estágio, que se chama o estágio ativo, aí você passa por uma outra etapa, que é a etapa 2, que se chama a etapa do poder pessoal. E aí o que a gente precisa fazer nessa etapa? Nesse ponto, você vai se fortalecer. E como é que você faz isso? Você entende de onde vêm os seus pensamentos, de onde vêm seus sentimentos e os seus comportamentos reativos. E como vencer tudo isso? E mais importante ainda, aqui você está comprometido, fazendo o que precisa ser feito para que esses fatores limitantes não tenham controle sobre você. Você também descobre o porquê que certas situações indesejadas ficam se repetindo na sua vida e o que é que você precisa fazer para mudar isso. Você entende quais são as ferramentas que te colocam no controle da sua própria vida e do seu destino. E você começa a colocar a mão na massa para usar essas ferramentas para você alcançar o seu potencial. Se na etapa anterior você estava experimentando algumas ferramentas de transcendência, como uma criancinha assim que estava aprendendo a andar, nessa etapa você já está caminhando, você está com foco, você está comprometido, você está aplicando diariamente certas meditações, certas ferramentas espirituais que direcionam a sua intenção, a sua consciência. Como, por exemplo, a compaixão, a gratidão, a manifestação, o perdão.
as visualizações criativas, as afirmações. Inclusive, nessa etapa do método Kabbalah na prática, você aprende um exercício poderoso de transcendência para aplicar no seu dia a dia e para ativar o seu poder pessoal. Aqui você está rompendo as suas barreiras de uma forma real e também de uma maneira comprometida, usando ferramentas específicas para você se transformar do jeito que você deseja. Essas práticas criam novas atitudes e você começa a vivenciar elas no seu dia a dia e elas começam a ampliar a sua consciência e a sua percepção sobre a vida. Isso impacta diretamente nos seus relacionamentos e também nos seus resultados de uma forma duradoura e sustentável. Os principais conceitos dessa etapa são o Tikkun, o oponente, o Yetzer Hara e a resiliência espiritual. Vamos falar sobre Tikkun então. Literalmente, Tikkun significa correção. Os cabalistas explicam que a gente nasceu nesse mundo com uma correção, ou seja, com aprendizados específicos que cada pessoa precisa ter de acordo com o seu estado atual de evolução e de acordo com o seu entendimento espiritual sobre a vida. Esses aprendizados existem para ajudar a gente a amadurecer espiritualmente. E por que você quer amadurecer espiritualmente? Porque a maturidade espiritual é o que leva à independência, à autonomia e à liberdade. Ela te traz tranquilidade e sabedoria para lidar com as situações da vida, inclusive com os desafios. Você acessa clareza, coragem, criatividade, paz de espírito e muito mais. O próximo conceito é o conceito do oponente, que se chama Yetzer Hara, que significa literalmente a nossa inclinação para o mal. No mundo, a gente vê o mal em muitas situações, mas a raiz desse mal que a gente vê, aonde que ela tá? Como é que a gente pode se proteger desse mal? E qual que é a solução para a gente viver num mundo mais feliz, um mundo mais construtivo, um mundo de verdadeira paz? E o último conceito dessa etapa se chama resiliência espiritual. Um conceito do cabalista Rav Branduin que ajuda a gente a persistir e ter força para nunca desistir das escolhas que, no longo prazo, vão fazer toda a diferença no jogo da nossa vida. Por falta de clareza espiritual e de autoconhecimento, você pode fazer escolhas que vão te levar a um estilo de vida muitas vezes caótico. Mas quanto mais você ganha sabedoria espiritual, e nisso a Kabbalah pode te ajudar muito, 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 melhores escolhas você vai fazer o quanto antes. Para você poder construir uma vida feliz e de verdadeira harmonia no longo prazo. Quando você entende e aplica esses conceitos, você chega no estágio 3, que é o estágio ativo. Você não está mais só testando e experimentando como você já estava fazendo lá no estágio 2. Agora você está engajado, você está agindo, você está se transformando com intenção. E a partir disso, você passa a ver transformações nítidas, transformações reais e concretas na sua casa, no seu relacionamento com você, no seu relacionamento com a sua família, com seu namorado, com seu marido, com amigos, no trabalho, na sua prosperidade. Existem mais alguns sinais de quando a gente está aqui nesse estágio. Então você está em ação, você tem estratégias claras para mudar as suas atitudes, para mudar os seus hábitos, para mudar os seus pensamentos e os sentimentos que atrapalham você na sua expansão de consciência, na sua paz interior. Esse estágio pode ser muito prazeroso se você tiver com a sua fé e com a sua espiritualidade forte. Ou ele pode ser muito pesado e muito difícil se você estiver desconectado, desalinhado espiritualmente. Quando você se fortalece, você está pronto para a última etapa, que é a etapa 3, a etapa da expansão, que vai levar você para o estágio da luz. E o que você precisa fazer nessa etapa? Você vai compartilhar a sua luz. Depois que a gente desperta e a gente coloca a mão na massa para deixar morrer coisas que levam a gente a viver cheios de amarras e de pequenez, como por exemplo, a gente deixa embora medos, orgulho, vitimização e outras atitudes que afastam a gente da nossa verdadeira felicidade, então a gente está prontos, a gente está preparados para compartilhar a nossa essência divina, tem espaço na nossa vida para isso. Aqui você precisa aprender sobre o poder da sua alma, você precisa aprender sobre o compartilhar transformador e sobre a percepção de abundância versus escassez. O poder da sua alma é o entendimento de que você é muito mais do que o seu corpo, de que a sua alma é muito maior do que o tempo limitado que você passa na Terra. A Kabbalah ensina pra gente que quando a gente nasce, o Criador, Deus, sopra o sopro da vida, Ruach HaKodesh, dentro de nós, e aí a gente desperta
nesse mundo. Se entender como essência divina é um exercício que precisa de compreensão espiritual e que precisa de prática, para cada dia mais a gente viver alinhados com isso. A Kabbalah reforça constantemente essa visão sobre nós e, em paralelo, também reforça o desenvolvimento dos nossos comportamentos para a gente poder se aproximar dessa realidade em potencial, tanto nos estudos, quanto nas práticas e também nas meditações. Inclusive, tem uma oração diária da Kabbalah que a gente tem o costume de fazer logo quando a gente acorda pela manhã. E ela faz parte do planner cabalístico, que todos os alunos do Kabbalah na prática ganham. E ela diz o seguinte: Modeh ani lefanecha, eu reconheço a ti e agradeço a ti. Melech Chai vekayam, Criador vivo e eterno. Shechezarta binishmati bechemla, que devolveu a minha alma para o meu corpo. Rabá emunatecha, a sua fé em mim é grandiosa. Entender o poder da nossa alma é um princípio tão fundamental da Kabbalah que a gente precisa se lembrar disso constantemente, todos os dias. Outro conceito que a gente vai aprender nessa etapa é o conceito do compartilhar transformador. Todas as religiões falam sobre a importância da generosidade, mas afinal de contas, qual é o segredo espiritual de desenvolver essas características em nós mesmos? Qual que é o benefício que a gente tem com isso? O que é que você ganha quando você desenvolve generosidade? Esse é um dos trabalhos espirituais mais importantes para quem quer entender o seu propósito na Terra e encontrar a verdadeira satisfação de viver. Mas será que simplesmente compartilhar coisas boas é o suficiente para a gente viver o nosso propósito? A verdade é que não. Com certeza você conhece pessoas que fazem o bem e que não são reconhecidas por isso. Tem gente que ajuda o próximo para fugir dos seus próprios problemas. Tem gente que tem dificuldade de se doar para o outro. A realidade mesmo é que não adianta a gente só fazer. Também é preciso entender a lógica espiritual dessa ferramenta, que é a mais poderosa de todas para a nossa evolução, para que ela realmente funcione na nossa vida. E por fim, a gente precisa esclarecer a diferença da percepção entre abundância e escassez e o impacto que isso tem na nossa vida. A escassez pode ser no formato financeiro, ela pode ser escassez de criatividade, pode ser escassez nos nossos relacionamentos, na nossa saúde, no nosso trabalho, na nossa alegria de viver. Mas independente de como uma pessoa experimenta esse estado de escassez na vida dela, a escassez exterior é sempre um reflexo da nossa escassez interior. E aonde é que está a solução? Na perspectiva espiritual, mais uma vez, no nosso estado de consciência, que precisa ser alimentado por sabedoria e não só por informação. Informação a gente recebe como uma avalanche por aí todos os dias, não é verdade? Mas sabedoria espiritual que toca a nossa alma, que é capaz de tirar a gente de um estado de escassez e levar a gente para um estado de abundância? É disso que eu tô falando. Não existem frutos sem sementes. O exterior é sempre um reflexo do nosso mundo interior. E a gente aprofunda mais esses entendimentos quando a gente estuda mais a fundo a sabedoria da Kabbalah. Depois de aplicar esses conceitos, você entra no estágio 4, que é o estágio luz. E como que agem as pessoas que estão aqui nesse estágio? Elas sabem o que elas precisam para viver na prática a sua essência divina e elas vivenciam isso. Elas sabem como iluminar situações desafiadoras das vidas delas. E elas fazem isso de uma forma eficiente no dia a dia, nas situações que aparecem. Elas entendem o caminho para construir relacionamentos saudáveis, duradouros, gratificantes. E elas colocam em prática essa sabedoria que leva elas a viverem isso. Elas experimentam na própria pele delas a paz interior. É quando a gente alcança um lugar mais estável, sabe, mais maduro aqui dentro de nós. Aqui a gente se sente preenchidos com o nosso foco direcionado para como a gente pode usar a nossa energia, as nossas habilidades para contribuir com a vida de outras pessoas, para contribuir com o mundo ao nosso redor. Nesse estágio, a gente está manifestando o nosso propósito, a gente está compartilhando e a gente está melhorando o mundo através de quem nós somos no mundo. A gente pensa naqueles que estão perto da gente e também naqueles que vão vir depois de nós. A gente pensa em legado. Quando a gente está vivendo nesse estágio, a gente se sente seguros, tranquilos e firmes para sustentar as nossas contribuições
no mundo. E mesmo que existam desafios, isso não muda a sua convicção de que você veio agregar. Você atingiu uma maturidade interna e externa para seguir em frente com a sua missão. Você quer usar o seu tempo na Terra para um propósito maior do que você mesmo. E de fato, você está fazendo isso de um jeito direcionado, de um jeito focado. Aqui a gente não quer mais só enriquecer materialmente. A gente quer ser prósperos na vida, mas a gente entende, inclusive, o dinheiro sob uma perspectiva bastante diferente. Uma perspectiva elevada, como um meio para nossa expansão individual e também coletiva. A gente sente uma profunda conexão e gratidão. A gente sente que a nossa vida é uma bênção, que nós somos afortunados e que nós precisamos compartilhar o que a gente tem com o mundo. A gente consegue perceber as oportunidades da vida chegando para nós em forma abundante e constante. Existem 4 características muito comuns desse estágio aqui, que são uma sensação de conexão com tudo que existe. Em segundo lugar, a gente se sente fortes com a nossa intuição. Em terceiro lugar, a gente sente a nossa inspiração divina guiando a nossa intenção. E ela ajuda a gente a decidir os próximos passos, inclusive os nossos objetivos de vida. E em quarto lugar, as coisas acontecem como mágica na vida, no sentido de que você sente que as portas se abrem, que as coisas fluem naturalmente. E dá para se elevar mais? Sim, é claro que dá. Como você viu no nosso mapa, o caminho de evolução não tem um fim. Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ter a oportunidade de evoluir mais e mais e mais. Esse é o caminho da vida. É com esse passo a passo que você constrói uma vida feliz de verdade. Repleta de amor, de paz interior, de alegria, com a sensação gostosa de ser grato pela vida e com a sensação de que as suas escolhas, a sua trajetória e quem você é tem um sentido profundo de plenitude e de paz interior. Agora eu quero fazer um teste rápido com você. Olha aqui para essa imagem que está na sua tela. E vai, escolhe qual é a cor que você prefere. E coloca no chat a sua escolha que eu quero saber. Então, a maioria das pessoas escolhe o verde, ou o azul, ou o amarelo, que significa escolher os relacionamentos, ou a carreira, ou a saúde, enquanto que o branco inclui todas as cores. Desenvolver a nossa espiritualidade é se conectar com a fonte de todas as bênçãos que a gente deseja receber na nossa vida. Enquanto a gente busca o físico, a gente continua recebendo 1%. Mas quando a gente começa a buscar no lugar certo, na fonte, na nossa espiritualidade, a gente consegue conquistar esse equilíbrio e esse preenchimento que a gente tanto deseja na vida. Esse caminho que eu te mostrei hoje é um caminho de 3 etapas: o despertar, o poder pessoal e a expansão. Essa é a direção que o meu método Kabbalah na Prática pode ajudar você a percorrer e conquistar o que a sua alma realmente deseja. Para se elevar no estágio da expansão, você precisa compartilhar com o mundo a sua essência divina na prática, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, com a sua família. Esse é o caminho. É com esse passo a passo que você constrói uma vida feliz de verdade, aproveitando as suas realizações e também sabendo lidar muito melhor com os desafios que fazem parte da vida. Você lembra que a gente falou sobre o propósito da vida? Os cabalistas ensinam que Lichtiv Lenivraav, ou seja, que o mundo foi criado para compartilhar o bem com as suas criaturas. E se a gente foi criado para receber tudo, então por que a nossa vida tem tantos momentos de dor, tantos momentos de caos, tem tantas faltas? A questão é que existe um sistema espiritual para a gente receber tudo que a nossa alma deseja na vida, mas a gente não aprende isso na escola, não. A gente precisa entender o real sentido da nossa existência para a gente realmente ter sucesso na vida. E entender isso significa amadurecer espiritualmente. A verdade é que a nossa alma precisa crescer e o primeiro passo para isso é expandindo a nossa consciência através de novas compreensões e percepções sobre a vida. Esse é o objetivo da sabedoria da Kabbalah,
E esse aqui é mais um segredo espiritual da nossa minissérie. Para conquistar o mundo dos 99%, nós precisamos amadurecer espiritualmente. E através dos estudos da Kabbalah, especialmente de forma prática, você pode, de um jeito muito simples e rápido, aplicar esses ensinamentos na sua vida, sem precisar de anos e anos de estudo. Nessa minissérie eu consegui te apresentar o caminho, o mapa que eu criei de desenvolvimento humano e espiritual, com as etapas que você precisa passar para construir uma vida que realmente vale a pena, com tudo que a sua alma deseja. Esse é o caminho do método Kabbalah na prática que eu criei e que eu compartilhei com você aqui nesses episódios. Ainda nesse episódio, para quem ficar comigo até o final, vocês vão receber de bônus um último segredo espiritual bem especial aqui da nossa minissérie. Agora, você pode simplesmente deixar o tempo passar, esquecer tudo que você viu aqui e seguir a sua vida. Uma segunda opção é que com esse caminho de 4 estágios e de 3 etapas que eu te mostrei, você já consegue seguir sozinho na sua jornada. Agora você já entende quais são os pontos que você precisa se desenvolver para que você possa evoluir espiritualmente. O meu próprio conteúdo gratuito no YouTube, no Instagram, no TikTok, podem te ajudar muito se você for juntando as pecinhas do quebra-cabeças que já tem por lá. Mas como eu avisei para vocês desde o primeiro episódio, a gente tem uma terceira opção, e essa opção é para quem quer avançar mais rápido e encontrar um passo a passo claro, com cada etapa detalhada, com ferramentas, com conhecimentos práticos, para você que não quer mais perder tempo nenhum e já ir direto ao ponto em fazer o que precisa ser feito para evoluir espiritualmente e para construir a sua vida feliz de verdade. Nesse momento eu te convido com muita alegria a participar do meu curso Kabbalah na Prática Despertar Espiritual. O Kabbalah na Prática Despertar Espiritual é o curso que vai te mostrar de forma aplicável no seu dia a dia as 3 etapas para a sua evolução espiritual, para assim você conquistar a sua vida feliz de verdade. Esse curso é um verdadeiro chamado para a vida. Esse curso é para quem quer se fortalecer espiritualmente, para quem quer evoluir como ser humano, para quem quer viver relações familiares e profissionais mais harmônicas. É para quem quer entender seus comportamentos e conseguir agir diferente, de uma forma melhor para você e de uma forma mais consciente. É para quem quer se conectar com o seu propósito e inspirar outras pessoas ao seu redor. Para quem quer sair daquela sensação de vazio que a gente falou, lembra? Da angústia, da ansiedade, da falta de um sentido maior sobre a vida. Para construir um caminho de amor, de satisfação, de plenitude e de felicidade conectado com a sua essência. Agora, para quem não é esse curso não é para quem está buscando uma fórmula mágica para resolver todos os seus problemas da vida em um piscar de olhos. Kabbalah é amadurecimento espiritual para a vida real. Agora, como é que vai ser o curso? Bom, você vai aprender a caminhar por cada uma dessas etapas que a gente falou aqui. A do despertar, a do poder pessoal e a da expansão. A metodologia Kabbalah na prática está baseada em 3 pilares fundamentais. A sabedoria, que são os conhecimentos autênticos de milhares de anos dos cabalistas, com uma linguagem simples e descomplicada, fácil de entender e relacionáveis com situações práticas da nossa vida cotidiana, sem textos cansativos e complexos. A conexão, que é trazer os conhecimentos para o teu coração através de orações e meditações, e o pilar da prática, para que você consiga vivenciar os conhecimentos em situações reais da sua vida, fazendo uma ponte clara entre a sabedoria intelectual, a sabedoria emocional do seu coração e a sua vida real, do seu mundo, da sua família, do seu trabalho, da sua vida como um todo. Ou seja, cada uma das etapas você vai percorrer esses 3 pilares da sabedoria, da conexão e da prática. Ao longo do curso você vai aprender como virar 6 chaves espirituais fundamentais para o despertar. Primeiro você vai receber 2 chaves para se conhecer melhor na sua essência e se sentir mais conectado com você, se amando em um nível mais profundo. Você vai entender o que é que a sua alma realmente deseja na vida e qual é o sistema espiritual para você receber tudo o que você realmente deseja. Você vai entender em maior profundidade qual é o propósito da vida e como alcançar o seu potencial para viver esse propósito. Você vai aprender de onde vem e como curar na raiz a sua ansiedade e o sentimento de frustração
para você viver com mais plenitude e também com mais satisfação pessoal. Você vai aprender todos esses conceitos que eu coloquei aqui na tela e como colocar eles em prática no seu dia a dia, nessa etapa, que é a etapa número 1, a etapa do despertar. E aqui também estão alguns conceitos que a gente vai ver nessa etapa. Agora, com a etapa do poder pessoal, você vai receber 3 chaves. E essas 3 chaves vão ajudar você a entender de onde vêm seus pensamentos, seus comportamentos, seus sentimentos reativos e como vencer isso na prática de uma maneira leve e feliz. Você vai ganhar clareza de como romper ciclos de situações indesejadas que ficam se repetindo na sua vida para começar a criar as experiências que você deseja nos seus relacionamentos, na sua saúde e na sua prosperidade. Você vai aprender ferramentas que te colocam no controle da sua própria vida e que te ajudam a direcionar o seu próprio destino. E aqui estão os conceitos que você vai aprender nessa etapa. Agora, com a etapa da expansão, você vai receber uma chave e com ela você vai aprender o que é que você precisa fazer para viver na prática a sua essência divina e a sua espiritualidade. Você vai entender como iluminar situações desafiadoras para você se sentir no controle da sua vida. Você vai descobrir o caminho para construir relacionamentos saudáveis, duradouros e gratificantes. Você vai aprender como conquistar na sua própria vida a paz interior na prática. Esse é um caminho para você revelar e alcançar o seu máximo potencial. Para manifestar amor, sucesso, prosperidade, saúde na sua vida. Para você se preparar para receber tudo aquilo que a sua alma realmente deseja conquistar. Para cultivar alegria mesmo na correria do dia a dia e mesmo em situações adversas da vida. E por fim, esses são os conceitos da etapa 3. Agora, como é que vai acontecer a entrega do curso? Ou seja, como é que você vai assistir o curso? A entrega acontece em 2 formatos e você não precisa escolher entre os 2 formatos. Os 2 já estão inclusos no curso quando você entra para o curso Kabbalah na Prática Despertar Espiritual. O primeiro é o curso gravado. As 3 etapas do curso estão divididas em 6 módulos. Cada módulo tem uma série de aulas, que são aulas curtas, para você poder assistir no seu tempo, no seu ritmo, como couber melhor na sua rotina e no seu dia a dia. O segundo formato é o curso online, que é ao vivo. E esse é o que a gente chama de programa KPDE 6S. Esse é um sistema de implementação de 6 semanas, com 6 aulas imersivas online e ao vivo pelo Zoom, com cerca de 2h30, 3 horas cada uma delas. É o mesmo curso gravado, só que ele é entregue ao vivo para você também acompanhar ao longo das semanas e tirar as suas dúvidas no final da aula. Aqui o grupo todo caminha juntos em 6 semanas e esse programa acontece cerca de 2 vezes por ano. Durante o seu tempo de acesso do curso KPDE, que é de 1 ano, você pode participar livremente dessas aulas ao vivo pelo Zoom do programa KPDE 6S. Além do curso gravado e do curso ao vivo, você também recebe o caderno guia, que é um resumo de cada aula, com os conceitos, todos eles super mastigados. Muitas pessoas gostam de baixar no celular, às vezes no computador, até mesmo imprimir e fazer uma apostila. Além disso, você tem acesso às meditações. Em cada módulo você recebe uma meditação específica para te ajudar na parte de conexão e trazer esses conhecimentos para o teu coração. Lembra disso? Então, a gente também tem o caderno de práticas. Então, a cada módulo você tem uma apostila para ajudar você a trazer esses conhecimentos para o teu dia a dia de maneira bem prática. Acabou? Não, ainda não. Tem mais uma ferramenta que ela pode ser usada mensalmente, que é o Planner Digital Cabalístico. E como é que é esse Planner? Ele é uma ferramenta para você poder aproveitar da melhor forma possível o calendário cabalístico e também os dias de poder do ano. Com o Planner você vai saber como vivenciar esses dias com clareza e com significado. Você vai receber explicações por escrito sobre cada dia especial, sobre cada mês também. E além disso, você vai ter acesso a meditações e orações cabalísticas para preencher o seu dia a dia, para te recarregar, para direcionar o seu dia com consciência. Você vai ter acesso também a um curso de astrologia sobre o Tikkun, que é um curso introdutório realizado pela nossa parceira, a astróloga Thalita Giglio. Ela é formada em astrologia cabalística pela International Academy of Kabbalistic Astrology. Nesse curso, ela explica o que é a astrologia cabalística e qual a sua importância para você descobrir o seu Tikkun, que é a correção da sua alma.
um conceito que eu ensino dentro do curso. Ela entrega uma tabela para você identificar em qual signo está o seu Tikkun, e ainda ela compartilha um conjunto de aspectos sobre a correção específica de cada signo para te ajudar na sua evolução pessoal. Resumindo, aqui vai aparecer para você tudo o que tem dentro do curso Kabbalah na Prática Despertar Espiritual. O curso completo gravado, o programa KPDE 6S, que é o curso online e ao vivo, o caderno guia, as 6 meditações para te ajudar a internalizar o conteúdo de cada aula, ou seja, é uma meditação por aula, que equivale também a uma meditação por módulo, o caderno de práticas, o planner cabalístico, o Astrologia Cabalística em Tikkun e 1 ano de acesso. As transformações que eu escuto dos meus alunos muitas vezes não se geram em anos de terapia. Eu sou super a favor de terapia, tá, gente? Nada contra, muito pelo contrário. Inclusive, vocês sabem que eu mesma cheguei na Kabbalah por indicação da minha terapeuta. Lá atrás, eu lembro que eu pagava em torno de R$200 a sessão. Hoje, vamos falar assim por baixo que uma sessão de terapia começa em torno de R$250, R$300 e é comum as pessoas fazerem uma sessão por semana. Agora, vamos dizer que você faça, então, uma sessão a cada 15 dias, vai? São 2 sessões por mês. Aliás, tem terapeutas que cobram até R$500 em uma única sessão ou mais. E no ano, que é o tempo que você vai ter de acesso, inclusive na plataforma do curso, seriam R$6.000 em sessões de terapia chutando por baixo. E, sinceramente, as transformações que esse curso costuma gerar nos meus alunos valem por anos de sessões de terapia. Porque a gente aprende coisas tão profundas sobre nós que transformam a maneira como a gente vive e enxerga a vida. Mas calma, tá, gente? Se você tá achando que eu vou falar que o curso custa R$6.000, ele não tá nem perto disso, não tem nem na metade disso. Para fazer o curso Kabbalah na Prática Despertar Espiritual, esse é o valor que você vai investir para um ano inteiro de acesso ao curso. E isso pode ser feito no Pix, no cartão de crédito, em todas as bandeiras. Você pode dividir em 2 cartões, você pode usar PayPal, boleto, à vista. Você pode pagar à vista ou você pode também parcelar em até 12 vezes. É menos do que um cafezinho diário que a gente toma por aí. Que tal, pela primeira vez na sua vida, talvez, você investir na tua espiritualidade em um programa que vai ajudar você a evoluir como ser humano? Olha, eu tô quase acabando, mas tem os presentes que eu não posso deixar de falar para você. Todos vocês que se inscreverem vão ganhar o Método Meditação. Esse é um curso gravado para você assistir quando você quiser, para você aprender a meditar de forma super simples, para você ganhar a sua independência na prática de meditação. A prática de meditar te ajuda a aumentar a sua produtividade e também te ajuda a diminuir a ansiedade, ganhar maior clareza mental, para você fazer melhores escolhas. Mas por que eu vou deixar esse curso disponível? Um curso de meditação. O que a Kabbalah tem a ver com meditação? O que isso vai agregar para você? Na Kabbalah existem, na verdade, diversas meditações para objetivos específicos e essas meditações são muito poderosas. Mas muitas pessoas também têm dificuldade de meditar. Ou elas não sabem como fazer isso, ou elas ficam agitadas enquanto elas estão fazendo uma meditação. Então eu estou deixando aqui o curso completo, Método Meditação, para você poder aprender a meditar de uma forma simples e efetiva. Esse é um curso rápido, com aulas curtinhas, que já estão gravadas e que estão lá na plataforma para você. Mas o que meditações poderosas da Kabbalah são essas que você acabou de falar. Essas são meditações com objetivos diferentes. Então, depois de você aprender a meditar, eu também já vou deixar para você uma série com algumas meditações cabalísticas com 72 nomes de Deus da Kabbalah, para expandir a sua vida com esses tópicos que vão aparecer na sua tela agora. Todos que se inscreverem vão ganhar esses 2 presentes que eu mencionei. Mas, além disso, para todos aqueles que se inscreverem no primeiro dia de inscrições abertas, ou seja, na segunda-feira, olha isso, para todos aqueles que se inscreverem no primeiro dia, vocês vão ganhar o acesso ao meu curso Preparação para Relacionamentos Felizes, que eu acabei de regravar. Esse é um curso para te preparar para viver relacionamentos amorosos mais leves, mais felizes e duradouros. São quase 30 aulas com ensinamentos valiosos para elevar os seus relacionamentos. Olha só o valor desse curso sozinho.
mas você pode ganhar ele se inscrevendo no KPDE no primeiro dia. E por fim, eu quero te deixar seguro. De verdade, eu tenho tanta confiança no conteúdo do Kabbalah na Prática, Despertar Espiritual, que você vai ter uma garantia incondicional de 30 dias. Ou seja, se você não gostar do curso, eu devolvo o seu dinheiro integralmente. Simples assim. Eu acabei de te mostrar a jornada completa, passo a passo, em detalhes, para o seu desenvolvimento espiritual e para o seu desenvolvimento humano. Eu te mostrei tudo o que você vai ter no curso. É isso o que você precisa para aplicar a Kabbalah na prática no seu dia a dia. Mas a minha vida é muito corrida. A verdade é que eu não tenho tempo, sabe? Bom, é justamente por essa percepção de falta de tempo que você precisa ainda mais focar em você. Não tem quem não tenha 10 minutos por dia ou 10 minutos por semana para focar na sua espiritualidade e no seu próprio bem-estar. Eu te pergunto, você não tem 10 minutos por dia ou você não está priorizando o que de fato vai fazer a diferença, o que de fato vai te fazer bem na vida? Se você está aqui até agora, é porque você quer ter essa transformação. E tudo mesmo, é uma questão de prioridade. Certo? Então, se você quer aprender a aplicar os ensinamentos da sabedoria milenar da Kabbalah para cada etapa da sua evolução em um passo a passo claro, para você viver o seu máximo potencial, para você ter uma vida feliz de verdade, com amor, com satisfação, com prosperidade, com plenitude, a hora é agora. As inscrições abrem nessa próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã. Essa minissérie está quase chegando ao fim, mas antes eu quero fechar ela recapitulando tudo que a gente viu juntos rapidamente para te ajudar a reforçar na sua mente o que você aprendeu e depois eu vou terminar com aquele último segredo espiritual que eu te prometi. Você aprendeu os segredos cabalísticos milenares baseados no Zohar, um livro de aproximadamente 2000 anos, com ensinamentos do grande cabalista Rabbi Shimon Bar Yochai. De acordo com a Kabbalah, nós somos criados para receber tudo que o universo tem para compartilhar com a gente. Quando a gente busca receber preenchimento em coisas do 1%, a gente se sente 1% preenchido. Quando a gente aprende a conquistar espiritualmente o que é nosso, a gente acessa o mundo dos 99% e assim a gente se sente realmente preenchido. Tudo que a gente deseja receber é preenchimento espiritual. O objetivo de estudar a Kabbalah é aprender a unir o 1% com os 99%. E esse é o grande potencial do ser humano. Existem 4 estágios do nosso desenvolvimento humano que o grande cabalista Ari revelou pra gente. O primeiro estágio é o estágio do adormecimento espiritual, onde a gente vive de olhos abertos, mas a gente tá num estado de adormecimento e a gente pensa que a gente não tem como direcionar as nossas experiências de vida. No estágio 2, a gente acorda para o nosso potencial. No estágio 3, a gente pratica o nosso amadurecimento de forma consciente. E no estágio 4, a gente vive despertos, compartilhando a nossa missão de vida. As coisas fluem porque a gente está preenchendo o nosso espaço no mundo e nada traz maior prazer pra gente, maior plenitude e maior satisfação. E o mais importante, para a gente aprender a conquistar o mundo dos 99%, nós precisamos amadurecer espiritualmente. E a Kabbalah é um caminho que mostra uma forma simples e profunda de fazer isso na prática. O último segredo que eu quero revelar para você tem a ver com a nossa aula de hoje. Respira. Os cabalistas ensinam que entre o estímulo e a pausa tá a nossa liberdade de escolha. A maioria das pessoas segue correndo nos afazeres da vida, correndo atrás de conquistar tudo o que elas desejam e que a gente já viu juntos aqui que representa no máximo 1% do preenchimento que elas podem ter. Se a gente não dá momentos de pausa pra gente sair da inércia da vida, pra gente se conhecer, pra gente escutar a nossa alma, possivelmente a gente vai continuar dormindo. Essa minissérie é um convite amoroso para você pausar e se reconectar com a sabedoria da sua alma através dos segredos da Kabbalah. E eu vou ficar muito feliz em poder compartilhar esse caminho lado a lado com você. É maravilhoso compartilhar esse caminho com vocês e também receber em retorno comentários, perguntas, carinhos e principalmente é maravilhoso ver a vontade de tantas pessoas
em viver de uma forma mais leve, mais prazerosa, com mais significado, felicidade, com amor, com satisfação e plenitude. Isso me satisfaz muito, sabe? E mostra que a gente está na direção certa, buscando evoluir como indivíduos e também como sociedade. Por último, eu quero agradecer quem puder divulgar e compartilhar essa minissérie com outras pessoas que precisam aprender sobre isso. A minissérie fica disponível até domingo, 11h59. Muito obrigada por ter assistido até o final. E para quem optar se aprofundar comigo no Kabbalah na Prática Despertar Espiritual, eu prometo para você que eu vou fazer o meu melhor para passar os conhecimentos da forma mais profunda, mais simples e mais prática possível para a sua vida. A gente vai crescer e evoluir juntos em direção a uma vida feliz de verdade. As inscrições abrem na segunda-feira, às 8 horas da manhã. E eu te vejo dentro do curso. Um grande abraço e até lá! Existe uma outra forma de se viver. E lá você vai aprender as engrenagens, esse mecanismo perfeito espiritual que conecta tudo e todos e a fonte criadora de tudo que há. A vida pós-Kabbalah tem sido maravilhosa, me trouxe muita satisfação, me trouxe um amor mais tranquilo, me trouxe plenitude, tranquilidade. Foi como se tivesse feito um clique. Mudou tudo, mudou realmente tudo. Eu sou muito grata a esse curso, eu sou muito grata a El. Mudou o meu modo de pensar, o meu modo de lidar com os meus filhos, com o meu marido, no meu trabalho, com os colegas de trabalho. Eu passei a me sentir renovada e com uma perspectiva mais ampla dos acontecimentos que surgiram no meu caminho. Se aplica em todos os aspectos da sua vida, e isso aconteceu realmente comigo. Eu me tornei muito mais flexível, muito mais resiliente. Eu passei a viver com mais plenitude mesmo. Meu nível de amorosidade aumentou, meu relacionamento conjugal tá melhor, a minha vida profissional tá melhor, as portas estão se abrindo, a prosperidade tá chegando cada vez mais pra minha vida. Tô decidida, eu tô propositiva, eu tô com vontade, eu tô querendo viver, eu já comecei a viver. E é incrível o processo de crescimento. Quando você olha, no meu caso, 4 meses atrás, o salto que eu já dei e aonde eu quero chegar, você tem a consciência que você está no caminho certo. Me livrei de um emprego tóxico, me vi capaz de abrir uma empresa, de gerir o meu próprio negócio. Eu consegui vender um apartamento que fazia 7 anos que eu estava tentando vender e não conseguia. E eu tenho, acima de tudo, a felicidade de estar viva e saber que sim, eu estou no meu caminho de evolução. Para mim foi um grande despertar fazer esse curso. Sobre acreditar que essas bênçãos existem e elas são nossas. O mundo ele precisa de mais luz. E luz é o que você mais vai aprender nesse curso.